Boa noite. Daqui a pouco já estamos no bom dia. Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para a palestra com a doutora Michele, referente por causa do aniversário do nosso centro, do Centro Espírita João Batista. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Nunca vi eu na televisão, ela. Boa noite, gente. Boa noite, queridos irmãos encarnados e desencarnados. Mais uma vez aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, o Kawaii, YouTube e o Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. E nós estamos iniciando hoje a comemoração do 88º ano de funcionamento do Centro Espírita João Batista. Quantas histórias. Graças ao Pai, quantos irmãos atendidos. Graças ao Pai, que alegria que a gente está aqui, aprendendo, caminhando, evoluindo. Só agradecer. Agradecer aquele que deu o seu primeiro passo, no primeiro tijolo, para poder estar hoje nós aqui. E a todos aqueles que já passaram. E com certeza hoje também está com a gente aqui, nessas comemorações. E essa comemoração seria no dia 24, passado, mas brasileiro é brasileiro e não perde o jogo do Brasil, né? Então nós fizemos essa semana após o dia 24, mas com o intuito sendo o mesmo de comemorar e lembrar esta casa dos seus 88 anos. E nós temos a alegria, né, de termos hoje uma psicóloga, né, clínica, se pôr óculos fica ótimo, Éder, especialista em psicologia, perinatal, parental e com avaliação psicológica. E o importante, não é nada disso. O importante é que ela é mãe da Valentina, de 8 anos, e do Bernardo, de 2 anos. Nós estamos falando da Aline Michele Marques. Aline, seja muito bem-vinda, tá? Estamos aqui para poder te ouvir. Obrigado. Muito obrigada por mais uma vez esse convite. Quero agradecer a presença de todos que estão presentes, né, pelas redes sociais também. E é um prazer estar aqui pela segunda vez, né? Adorei o convite, uma honra mesmo, de verdade. A gente fica muito feliz, dentre todos os desafios que a gente vê no Espiritismo, uma casa com 88 anos. Gente, é muito ano para comemorar. Vocês estão de parabéns, tá? E hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância, que antigamente só falávamos que mês? Que é um mês amarelo? Setembro amarelo. Mas o tamanho da importância desse tema, a gente vai conversar hoje sobre vidas em pauta, tá? Olha lá,
desde 2015, a CVV, ela começou a fazer as campanhas de conscientização para a prevenção ao suicídio. Eu não sei vocês, mas nós estamos em 2026. Vocês não acham que faz pouquíssimo tempo que estão levando esse tema de tanta importância com relevância? Eu me assusto todas as vezes, porque só 2015. Mas vamos falando, eu já estou falando desde março desse ano, né, sobre esse tema, e espero falar um ano inteiro, né, não só em setembro. O que é o suicídio? Aí temos duas definições, né, um do ato deliberado com intenção de morte, e o outro que eu gosto muito, que é da Organização Mundial da Saúde, que é um transtorno multidimensional. O que isso implica? Que tem fatores ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos. Ou seja, tem vários fatores que podem motivar, podem ser doenças que predispõem a pessoa a pensar ou a tentar um suicídio. Algumas situações financeiras, né? Então tem muita questão que é envolvida no suicídio. Muito importante sabermos que quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer acabar com sua vida. Às vezes, é muito mais doloroso para ela viver, né, do que morrer, lembrando que ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor. Porém, a única forma que ela enxerga é tirando a sua vida. Né? Então, isso é muito importante. Porque às vezes as pessoas falam, são covardes, ou são isso, são aquilo. Não, elas estão querendo acabar com uma dor e elas não veem para onde elas vão fugir. E alguns podem estar me perguntando assim, mas o que eu tenho com isso? Eu adoro fazer essa pergunta, porque aí, vamos dizer assim, tem algum profissional de saúde aqui? Só os profissionais de saúde? Né? E quem não é? Não tem nada com isso? O que será que eu tenho com isso? Né? Isso é coisa para profissional de saúde. Você foi, acho que... Volta um pouquinho. Vai, mas um só. Um toque. Não, para frente. Está passando muito rápido. Não, o outro. O da frente. Para frente. Só que tem que passar um por vez. Tá aí em cima. Tira o vermelho, desce o vermelhinho. Então. Só tira o vermelhinho, senão não vai dar para... Tá. Tenta, vamos ver. Sim. Aí, ó. O que eu tenho com isso? Vamos ver a dimensão desse problema. 1 milhão de pessoas se suicidam todos os anos. Você muda o próximo? Um milhão de pessoas, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. 40 segundos. A cada 3 segundos uma pessoa pensa em se suicidar, tá? É a terceira causa de morte entre as pessoas de 15 a 35 anos. E cada suicídio, ele causa sérios impactos na vida de pelo menos mais 6 pessoas. Então, olha a dimensão desse problema. Agora, aquela vermelhinha, que é o preocupante.
1%, cerca de 1% só chegam a atendimento de saúde. Por isso que eu falei, não sou profissional de saúde, é que aqui tem bastante, mas normalmente não temos. Eu não sou profissional de saúde, o que eu tenho com isso? Se só chega 1%, o que acontece com os 99%? Como eles estão lidando com isso? Né? Que pensam em suicídio. Aí, gente, alguém já ouviu falar de Durkheim? Durkheim, ele é um sociólogo. E o que ele tem com a psicologia? Adorei o estudo dele sobre suicídio, porque ele coloca o suicídio como um evento social, não somente individual. Não é uma pessoa que é um problema e essa pessoa tem que ser tratada ou excluída. É um evento social. Entenderam no que implica, né? E ele fala de 3 tipos de suicídio. O egoísta, que é aquele que o ego pessoal, o jeito dele ser, sobrepõe o social. Ou seja, é aquela pessoa que é muito solitária, sabe, que não tem apoio da família, da comunidade. O altruísta é aqueles homens bombas, né? Que o ego social, ele acha que está fazendo um bem para a sociedade. Então, o ego social sobrepõe o individual. E o anômico, que é aquele que não lida bem com mudanças. Então, qualquer mudança repentina, uma perda financeira, uma, sei lá, ou um desemprego, qualquer coisa muito ríspida, né? Ele já não consegue lidar e aí ele tem uma crise, uma confusão e acaba pensando ou fazendo suicídio. Então, para ele, olha que interessantíssimo, não é um problema individual, é um reflexo de como a sociedade está organizada, né? Quanto maior a concordância social, menor a tendência do indivíduo. Isso ele não foi achismo, ele fez uma pesquisa, tá? Por isso que eu gosto muito de trazê-lo. Menor a tendência dele pensar em pôr fim na sua vida, certo? Agora vamos falar de alguns comportamentos sugestivos. Então, assim, né? Ombro para baixo, recolhido, cabeça curvada, movimentos negativos, chorar, franzir a testa, boca curvada para baixo, apertando, né? E ficar em silêncio. Alguns aspectos afetivos negativos, tá? Deixa eu passar. Frases de alerta. Isso é muito comum e vamos observar. Tenho vontade de dormir e não acordar mais. Ando pensando besteira. Sou um peso para os outros. Eu estou cansado da vida. Quero sumir. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Não há mais razão para eu viver. Dessas todas, eu acho que a mais preocupante, que a gente ouve muito, é essa. E ela fica muito velada. A gente não relaciona, mas observem, né? Tenho vontade de dormir. E talvez essas pessoas são as que, quando têm oportunidade, ficam muito sozinhas e dormindo. Porque a ideia de que dormindo eu vou acabar com o problema, né? Eu vou acordar e esse problema vai ter acabado. Eu não preciso enfrentá-lo, né? Aqui eu coloco características psicopatológicas comuns do estado mental do suicida. Então, assim, a ambivalência, que é um desejo de viver versus morrer, porque é aquilo que eu disse para vocês. Eles querem viver, mas eles não querem viver com aquela dor. Então, fica uma ambivalência entre querer viver e morrer, mas matar, se fosse possível, eles matariam a dor, certo? Não tirariam a vida. A impulsividade, que é aquela pessoa que, de acordo com os eventos que acontecem, muda repentinamente, muito rápido, o humor. Então, é um humor mais imprevisível, né, que também é muito comum. E, às vezes, são eventos
negativos que acontecem assim, diariamente. Vocês podem observar que tem gente que tem um peso maior para esses pequenos eventos. Ninguém gosta de mim, tudo que eu faço está errado, que tem, claro, outros fundos, como eu disse, né, por trás de tudo isso, mas é uma pessoa que não lida bem com mudanças. Tá? Rigidez, né, também é um outro caso de pessoa que não lida bem com mudança, porque é muito rígida, o que precisa flexibilizar tem uma dificuldade muito grande. Isso aqui são características que a Organização Mundial de Saúde destaca, tá? Porém, eu vou destacar uma, né, que tem a ver com o que Durkheim falou. A inadequação potencializada pela mídia. Quantas vezes a gente não vê isso? Se você não tem um grupo para pertencer, ou um grupo de mulheres muito magrinhas, ou muito gordinhas, ou muito loirinhas, ou muito sei lá o quê, né, que comem X coisas, que não comem. Se você não tiver esse grupo para pertencer, você não faz parte de uma sociedade. E olha, quem mostra aqui briga de casal na internet? Quem mostra dificuldade para lidar com o filho na internet? Quem mostra insatisfação no trabalho? Né? A não ser que seja um vídeo engraçado. As pessoas só querem mostrar coisas boas. E dá uma falsa ideia de que é tudo lindo. Né? E só na vida dela, daquela pessoa, as coisas não acontecem bem. Então, aí ela não se enquadra. E aí, essa falta de enquadre, né, de pertencer a um ambiente social, desencadeia um monte de pensamentos negativos. E aí, a gente pode juntar com outras questões, outras dificuldades, outras predisposições, e aí fica muito complicado. Mas hoje isso é muito grave, né, porque a mídia está muito em alta. Eu queria água. O quê? Não verbalizar. Não chore. Normalmente a pessoa, né, tá muito emotiva e às vezes ela quer, mas como eu disse, não quer acabar com a vida, mas está naquela dualidade. Isso não faz nenhum sentido e nem sempre o que ela vai falar e os motivos vão ser racionais para a gente que está de fora. Seja forte. Será que podemos conversar mais rápido? Levante a cabeça. Tem umas pior ainda, vai. Tem tanta gente doente no hospital. Vai visitar o Hospital do Amor. Isso é forte. Mas, gente, é uma das coisas que eu mais escuto quando alguém está falando, né, se referindo a uma pessoa que tem pensamento suicida. Onde se viu? Vai lá no hospital. Você tem vida, tem saúde, você tem que ser forte, para de chorar, né? Infelizmente. E as crenças religiosas divergentes e ou em teor punitivo. Por quê? Porque nem sempre a minha crença é a mesma da minha colega, do meu colega. E às vezes eu já fui fazer essa palestra em um centro espírita, em Colina, e estava lotado. E tinha uma pessoa que se levantou e veio lá na frente, tamanha a dor dela, e ela falou assim para mim: Aline, eu acabei de perder um irmão. Ele se suicidou, né? E o que eu mais escutei era: ai, ora muito por ele, porque agora ele vai estar no umbral, vai estar passando pelas piores penas, porque não sei o quê. Ok? Todo mundo sabe, né? O que acontece quanto espírita, não é mesmo? Mas agora eu pergunto para vocês, o que isso ajudou a colega? Vocês entenderam? Isso que nós estamos falando de espírita para espírita. Imagina um espírita falar isso para um evangélico, ou para um católico, ou vice-versa. Vocês já imaginaram? E ela estava muito, muito fragilizada. Então, eu acho assim, não é momento, né? É momento da gente colocar a nossa crença para auxiliar. Vamos orar, olha a forma diferente de falar. Vamos orar bastante para ele, a gente também aqui, né? Os amigos, vamos levar para a reunião. Ele pode não estar bem, né? Pelas formas que as coisas aconteceram, mas nós vamos
né, mandar boas vibrações. Não é muito diferente? Eu não falei a mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. E só entrar em questões religiosas, porque nós não vamos conversar sempre com o espírito, com quem entrar no assunto, ok? Como se comunicar. Nós vemos como não é, e agora nós vamos ver como que a gente deve se comunicar. Ouvir. Ouvir atentamente com calma, né? Tem muita gente que fala assim para mim, eu não converso, porque se eu perguntar e falar assim, como você está? Se a pessoa falar que não está bem e falar que quer se matar, eu falo o quê? Né? Então eu nem pergunto, escuto muito isso, eu nem pergunto, porque se eu perguntar e a pessoa responder que não, o que eu faço? Aí eu falo, ouve. Será que ela quer que você fale alguma coisa? Vamos ouvir, né? Vamos ser empático, mas não é o ser empático assim. Se eu fosse você, eu faria assim. Eu acho que vai ser muito melhor para sua vida. Mas espera aí, eu estou sendo empático? Estou falando de mim. Agora eu vou entender. Então tá, eu vou falar com a Ronilda. Então, Ronilda, vamos entender um pouco da história de vida dela? Me conta o contexto que você está, o que você está vivendo, como que foi a sua criação? Aí eu vou entender, mas espera aí, com os instrumentos dela, né, isso é ser empático. Isso é ser empático. Né? Não o se fosse, eu faria. Isso aí é palpite, pitaco, isso aí não vem bem. Dar mensagens não verbais de aceitação e respeito, que é um sim. Né? As pessoas acham que são dispensáveis, mas não são. Não precisa nem falar, eu estou entendendo a sua dor. Você vai falar. Se a pessoa quiser um abraço, sabe? Ok? Expressar respeito pelas opiniões e valores da pessoa, mas não ficar mentindo. Lembra que eu falei, eu dei o exemplo lá do espírito? Não é para falar que ele está, não, ele morreu, agora ele está lá, né, ouvindo as harpas e os anjos cantarem. Não é isso. Só para acalmar a pessoa. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, não, agora ela morreu, ela está comendo coxinha. Porque ela disse que morreu, queria comer coxinha, coitada. E a pessoa estava falando, espírita, para outra, juro, estava fazendo um comentário. Eu entendo que ela estava tentando acolher, mas vocês estão entendendo onde que fica perigoso? Vamos ser autênticos. Não, lá ela vai ter outros estudos, outros tipos de comida, fica tranquila quanto a isso, ok? Não é? Né? Não colocar uma mentira para tentar acalmar, que aí a gente não vai ajudar. Mostrar preocupação, cuidado, afeto, né? E assim também, cuidado. Ai, já passei por isso. Não, menina, eu sei do que você está falando. Não, mas meu ainda foi pior. Eu gosto de dar os exemplos, porque são exemplos assim que a gente vive, né? No dia a dia. Não só em pensamento suicida, né? Quantos problemas a gente não conta e o outro fala, não, mas a minha cabeça dói mais. Nossa, dá até ânsia. Nossa, nananã, né? Então, não é sobre isso. Vamos focar nos sentimentos da pessoa, tá? Tem que voltar. Não, mas tudo bem. Pode deixar, tem um efeitozinho, mas pode ir. É que ele ia crescendo aqui as porcentagens. Gente, isso aqui é tão importante a gente pensar, porque se a gente for esse colo, a gente consegue prevenir, não sou eu que estou falando, não, hein? Até 90% dos suicídios. Então, vejam vocês, se 99% não chega nos profissionais de saúde, e a gente consegue, como não profissional de saúde, prevenir até 90%, gente, isso é muito alto, é muito potente. Né? Então, é disso que a gente tem que falar. Não só como a gente tem que se manifestar, se comunicar, mas dessa importância para a gente chacoalhar essa poeira, né? O tapete que é onde a gente fica na nossa zona de conforto e ver qual que é o nosso papel real. Né? É o vídeo.
Ela começou falando. Alô, voltamos? Alô. Alô, alô, alô. Tá baixo? Alô, isso. Quantas vezes a gente fica imaginando a pessoa que vai se suicidar somente com aqueles indícios que eu mostrei, né? Chorando, isolada. Vocês viram esse vídeo? Ela estava sorrindo. Ela estava tendo uma vida normal. E quantas pessoas que a gente vê minutos antes de se suicidarem, estar passeando num iate, estar numa super festa, sorrindo, e olha como ela estava por dentro. Olha o que ela disse: eu já morri uma vez e ninguém percebeu. Fiquei sumida vários dias e voltei e ninguém percebeu. Ou seja, ela não está falando de um problema individual. Ela está falando de uma sociedade que está preocupada demais com os seus problemas e não está olhando para o seu próximo. O que será que nós, como sociedade, podemos fazer com relação a isso? Qual será que é o limite entre o desespero e a esperança? Qual será que é? Será que não pode ser somente uma pessoa com os ouvidos atentos? Será que a gente não pode ser essa pessoa que pode ser a razão da vida dessa pessoa, que seja por um dia a mais? Só a gente olhar
eu não sei o que falar, só ouça, escute, e se necessário, eu vou com você num grupo de ajuda, eu vou com você até o psicólogo, eu vou com você até um tratamento de saúde. Se mostre disponível. Não, eu não preciso, tudo bem, eu estou aqui para quando você precisar. Importante falar, muito importante, que eu não falei antes. Como a gente identifica um pensamento suicida, se ele está muito próximo de ser executado ou se ainda está no início? Como? Os profissionais de saúde. Como identificamos? Se está próximo ao suicídio ou se ainda está só uma fumacinha, um pensamentozinho. Basicamente, tá? Quantidade de detalhes que essa pessoa começa a falar. Então, se ela diz, estou querendo dormir, a gente liga o alerta e não acordar mais. Se ela diz, estou me sentindo muito mal, estou pesquisando sobre formas de me suicidar, a gente liga mais alerta. Fui na casa de cordas e vi que a corda X é... Por favor. Tá? Quanto mais detalhes ela der, né, a gente fica mais atento. Quanto mais ela falar sobre, quanto mais essa ideia parecer obsessiva, repetitiva, né, falar mais, muito e sempre, levantamos mais alerta. Detalhe, não é para ficar esperando aumentar, não. Tá? No primeiro sinal de alerta, existe entre os profissionais necessidade de quebra de sigilo, com o padre, com o pastor, com todo mundo existe isso, e com vocês também. Ah, mas é minha amiga, eu não vou falar para a mãe dela, não. Não vou falar para o marido, não. Não. Eu contei para você, mas não é para você falar para ninguém. Não, gente. Será irresponsabilidade nossa. Né? Você vai chegar na pessoa responsável e dizer, fique atento, ok? Fique atento. E se coloque à disposição. Porque o suicídio não é um problema individual. É um problema social. Onde todos nós temos responsabilidade moral, espiritual, emocional, nem sei mais o que, de cuidar. Porque hoje pode ser um vizinho, um parente ou alguém só da televisão. Amanhã pode ser um irmão meu aqui da minha casa. Pode ser minha mãe. E eu nem me dei conta. E o que eu mais ouço é isso. Ah, e ele não demonstrava
Muito importante esse teu depoimento, e eu acho pertinente da gente pensar que, naquela ocasião, né, você não tinha esse conhecimento, esse olhar. Então, o contexto que você estava inserida e o grau de proximidade que você tinha com ele era tão forte que, por vezes, deixa a nossa visão turva, né? Às vezes, a gente tem um olhar mais apurado para o que está longe do que para o que está perto, né? Era uma proximidade muito grande, você não imaginava que ele fosse chegar. E, geralmente, quando aquele ditado não funciona para questões do suicídio, aquele de cão que late não morde, né? A gente acha que funciona, né? Mas se a pessoa está falando, por mais aleatório, né? A gente tem que olhar, tem que olhar. Mas eu tenho certeza que isso deve ter sido muito marcante e que de agora para frente, de agora não, né? Da ocasião para frente, o olhar é diferente, né? Infelizmente, teve uma colega também que me relatou isso, de uma paciente, e disse que ela estava super bem, ela já tinha tentado 6 vezes, e ela estava num período de mais de 2 anos sem pensar, sem tentar. E num dia ela me ligou, a minha amiga chorando, e aí ela disse, fulana fez. E eu, né, todo mundo, a mãe dela foi atrás, enfim, todo mundo, o que aconteceu? Não sei o que. Ela falou assim, saiu daqui, tchau, tudo bem, né? E aí, aparentemente, ela estava bem, mas já era, vamos falar em aspectos espirituais, né? Que todos espíritas aqui, a gente sabe que nós temos influências, né? E que às vezes do nada, a gente sabe que a gente se liga, né? Por alguma razão, e isso pode ter potencializado um trabalho de 2 anos sem pensamento. Então, para a pessoa, por isso que eu falo que é muito importante a gente olhar em todos esses aspectos, né, multifatoriais do suicídio. Porque para a pessoa que tem essa predisposição, é muito mais difícil ela enfrentar os desafios e olhar para a vida sem pensar em suicídio, infelizmente. A gente consegue controlar, a gente consegue cuidar, mas a responsabilidade também é da pessoa, né? Quais são os sinais que apresentam, porque dizem que é diferente o homem, a tentativa de suicídio masculina e a feminina, que a mulher ela conversa mais, demonstra mais, o homem ele se fecha, né, não demonstra tanto, não é muito de se abrir, e dizem que quando o homem tenta o suicídio, ele consegue já, por exemplo, numa primeira tentativa, que ele é mais bruto, né, a tentativa de suicídio masculina. E a feminina, por ela ser mais delicada, às vezes ela tenta, não consegue da primeira vez. Então vai existir a segunda, a terceira. O que você pode explicar para a gente? Realmente, adorei o apontamento, porque realmente os homens eles são mais assertivos, né? Tendem a ser. Porque as formas que os homens buscam como tentativa de suicídio, normalmente são mais bruscas realmente, então eles vão se jogar na frente do caminhão, vão pular da ponte, né? Enfim, vão se enforcar, mas eles fazem de uma maneira mais
Aí vai falando, para mim estava. Então, eu acho que aí os homens tentam esconder mais, né? Então, dessa forma a gente pode entender. E as mulheres, o que mais elas tentam são com medicamento. Normalmente ela começa no medicamento, depois, ou se é um enforcamento, já é diferente, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas até por medida de segurança, as pessoas falam que existe uns 4 segundos que a pessoa se arrepende. Já ouviram falar? Né? Então, por isso que às vezes quando a pessoa tem um ato muito brusco, às vezes ela está com a mão, né? Som. É que assim, né? A gente entende que o pulso existe não vou falar que jeito, mas existe uma forma mais eficaz. E as mulheres normalmente elas se cortam não para se matarem. O que eu escuto muito, tanto pulso quanto perna, que isso está, infelizmente, você perguntou dos adolescentes, tem muito isso de se mutilar, né? Se automutilar, mas por quê? Porque o relato é, quando eu me corto, eu esqueço da dor psíquica, e porque vem uma dor física muito mais forte, então eu esqueço aquela dor. Então, são minutos, segundos de alívio emocional, psicológico. E sim, infelizmente, né? Os dados não são divulgados. E você viu que é a última pesquisa que tem, 2022, né? Não é uma pesquisa tão recente. Infelizmente, eu temo ter aumentado, né? Aqueles dados que eu trouxe para vocês, não tem pesquisa mais recente. Mas não são divulgados muitos casos de suicídio para não incentivarem, né? Mas, assim, a gente fica sabendo que sim, né? Por quê? E aí tem uma explicação bem concreta para isso. Se vocês observarem, a forma de educar está muito diferente, né? Do que era. Antes era ficar quieto, sou eu que mando, não sei o quê, né? Muito incisivo, enfim. Aí depois nós pulamos para uma outra forma de educação muito permissiva. As pessoas se confundem, não é positiva, permissiva. Então, nós pulamos de um extremo para o outro. E para esses adolescentes que pegaram essa educação mais permissiva, eles têm um nível de frustração muito menor, né? Então, não, você não pode contrariar, você não pode falar não, deixa ele ir com esse sapato mesmo, deixa fazer assim, não vai que deixa ele nessa festa para ele não se sentir mal, excluído.
Então, o nível de frustração deles, e olha só os relatos que eu já ouvi, né? Muitos casos, se você... É que assim, a gente fica sabendo informalmente. Mas por quê? Ai, minha mãe não me deixou ir na festinha da escola. Chega em casa, adolescente tenta. Ai, minha mãe pediu para eu limpar meu quarto. Ai, minha mãe não deixou eu tomar sorvete. Sei lá, gente. É assim, são, sabe, as respostas. Então, o que acontece? Não é sobre deixar fazer tudo e nem não deixar fazer nada. É deixar fazer com limite. Então, você pode ir na festinha da escola? Concordo que se a gente falar só não também, a gente causa uma revolta desnecessária, né, gente? Porque ninguém é ET aqui, né? Precisa interagir. Mesma coisa com o celular. Então, limite. Você vai, mas eu vou te buscar, eu vou te levar e vou te buscar X hora. Não é só vai. Vai. Eu vou dormir na casa do ciclano. Gente, você conhece? Você sabe quem é? Você sabe se é verdade? Né? Então, não é sobre isso. Então, eu vejo esse aumento de maneira informal e eu atribuo a esse tipo de comportamento, né, educacional. E aí a gente fala, não sei se vocês já ouviram da tal da geração sanduíche. Nós somos a geração sanduíche. A gente pegou a educação, né, muito rígida e depois pegamos uma muito positiva. E nós estamos aqui no meio, assim, tentando fazer o quê? Filtrar para falar, não, do jeito que a minha mãe falava, que meu pai falava, é muito. Não, mas também não posso deixar fazer tudo. Então, nós estamos no meio. E é uma geração muito difícil, porque a próxima não vai pegar isso. Porque já está diferente. Certo? Então, nós estamos nessa transição. É difícil? É. Muito difícil. Toda transição é difícil. Então, eu atribuo a isso, a essa falta de limite. E aí o limite de frustração fica zero. Né? Então, qualquer contrariedade já é um corte, já é um sofrimento, entendeu? Então, e a comparação social pela mídia. O celular está muito fácil, você só vê coisas bonitas, eu não sou daquela forma, então eu não sou legal, então eu não sou sociável, eu não sou, como minha filha de 8 anos diz, fulana é muito popular. Popular, gente, com 8 anos? Fulana é a mais popular da sala. Então, quer dizer, com 8 anos, né, eles já começam, né, a assumir essas personalidades. Né? E vai da gente tentar podar. Respondi? Sim? Mais alguém? Não? Então, a tarefa era olhar para alguém do lado, mas olhar diferente. Tá bom? Porque eu não esqueci da tarefa, não. Não. E depois você passa para mim como que foi, tá bom? Combinado? Você também vai fazer. Bom, Éder. Olhar para alguém parece fácil, mas do jeito que eu estou falando, é olhar, não é só tudo bem, né? Não, é olhar, né? E assim, o sorriso da Ronilda não tá igual. O jeito que ela me deu bom dia. Se vocês treinarem, vocês vão ver que não é difícil. Mas a gente precisa estar disposto a isso. Tá? Tarefa. Gente, eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Tá? Aline, quem agradece somos nós, viu? De coração. E como é rico isso, né? São coisas que a gente acredita que não vai acontecer. Acontece na casa do vizinho, na minha porta não. Né? E a gente realmente deixa passar despercebido. E uma das coisas que eu chamo a atenção dentro da doutrina é Diário de um Suicida. É fantástico. Quem tiver oportunidade, leia. E uma das colônias, né? A colônia que atende os nossos irmãos suicidas, ela é dirigida por Maria. Né? Então, são histórias assim, muito interessantes, que, como se diz, não teve condições de suportar o caminho que tinha que passar. Porque nós sabemos que nós viemos para cá determinados. E muitas vezes a nossa cruz, para nós,
ela se sente muito pesada. E a gente não consegue achar saída. Mas ninguém é abandonado pelo Pai. E Maria se propôs então a cuidar desses nossos irmãos, né? Obrigado, Aline, mais uma vez, do fundo do coração. Eu queria convidar, quem que eu convido? A Vera, segunda tesoureira, para entregar um mimo para a Aline, por favor. Aline, antes de entregar o mimo, você vê os nossos quadros, né? Esses quadros são feitos para os nossos irmãos espirituais, à mão, tá? E é um trabalho, assim, maravilhoso de se ver, e os trabalhos são maravilhosos. Então, são trabalhos que são feitos, e aí a gente aqui fala assim, vai começar as palestras, e nós temos o hábito de presentear os palestrantes com quadro, tá bom? E fizeram com muito carinho, tá bom? A Vera vai te presentear, tá bom? E agradecer por você. Tem que ter foto. Vai. Não quero. Já estou muito aparecido, tá? Mas é isso aí, a gente tem que olhar para o próximo mesmo. Eu tenho 19 bebês. Eu falo que são 20 agora, né? Aumentaram os meus bebês, né? E esses 20 bebês é que todo dia, de segunda a sexta, né, o papai aqui tem que cuidar, né? Puxa a orelha, etc e tal. Mas vou olhar melhor, tá? Vou começar a olhar com mais calma, com mais atenção, se eles me deixarem olhar com mais calma, porque às vezes eles não deixam, tá bom? E às vezes quem precisa de olhar sou eu, né? Mandei o recado. Exatamente. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado aos nossos irmãos espirituais, obrigado aos nossos irmãos que estão na rede. Hoje não vamos ter que dar o nome, mas recebam o nosso abraço. Acredito eu que todos estarão muito, depois a gente manda os comentários, tá bom? E amanhã, ó, quarta-feira, nós temos nosso irmão Augusto Felice de Colina, tema livre, que estará... Oi? Muito obrigado, Augusto, estaremos te esperando aqui, tá? Temos certeza que, como hoje, vai ser uma excelente palestra, e que Deus nos abençoe de sempre. Que assim seja, e vamos assim então para um assim seja? Que assim seja.